noite, gente. Boa noite, Victor. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Leandro. Tudo jóia e você? Tudo ótimo por aqui também. Vamos Bora esperar o lá, pessoal né? chegar. Aquela clássica, né? A gente tem que dar uns minutinhos para esperar o pessoal chegar e aí a Isso gente aí. começa. Esperar um pouquinho enquanto, né, sempre dá esse delay, aí é melhor dar uns 2 minutinhos. Hoje a gente está fazendo uma novidade. Já vamos contar aqui, né? A gente está transmitindo tanto no meu perfil, que quem está aí no meu perfil está vendo, quanto no perfil do Victor. Então, né? Qualquer coisinha Exatamente. vocês avisam a gente, né? Que a gente tá tendo um retorno certinho aqui, mas aí vocês contam pra gente. É, tanto no meu, no seu, tudo junto e misturado. Bom, gente, então eu já vi aqui que o pessoal tá chegando, né? Aproveita aí e conta pra gente, né? De onde que vocês estão falando, cidade, estado. A gente gosta de saber, né? Da onde os profissionais estão falando com a gente. E também aproveita, né? Para comentar do áudio, se tá legal, se vocês estão ouvindo a gente bem, se vocês estão vendo a gente bem. E aí a gente já pode começar, né? Vamos esperar um pouquinho o pessoal contar para a gente de onde que eles estão falando e o áudio. Aí a gente já inicia. Isso aí. Sempre bom saber de onde o pessoal tá falando, de quem que é, né, que tá assistindo a gente poder interagir também. Isso aí. Bom, olha que legal, Victor. Tem gente de Adriana, do Rio de Janeiro, o Rodrigo, de Brasília, o Felipe, de Três Lagoas. E Ai, o que Felipe legal. também comentou já do áudio, né? Mas que tá ok. Mas eu sempre falo, né? O poder que tem essa questão do remoto, mas, por exemplo, das lives, né? Eu do Paraná, você de São São Paulo, e Paulo. aí o pessoal do Rio de Janeiro, da Bahia, que estão comentando aqui. E aí a gente consegue se unir de certa forma. É muito legal isso, né? É legal, louco e surreal ao mesmo tempo, né? Porque quando que a gente pensou que nesse mundo a gente estaria aqui, de pessoas de vários locais, várias regiões, e assim, hoje, agora a gente tem pessoas do Brasil, mas já aconteceu e acontece muito de ter pessoas de fora também, né? Então, isso é bem bacana. Isso é verdade. Bom, eu acho que a gente já está com um público bem legal. Acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho, né? Bom, eu fiz uma enquete, tô péssimo com dados, mas assim, esses dias aí, e aí o pessoal sugeriu um tema, né, que tem muita dúvida, que é a entrevista. E eu fiz uma live semana passada falando do tema, e eu vi que o pessoal tem muita dúvida. Aí eu falei com o Victor, falei, cara, eu acho que dá pra gente falar desse tema, porque tem muita coisa. Tem algumas perguntas que eu não consegui responder, porque, né, foi um fluxo grande ali, e aí a gente consegue responder agora. Hoje, né, agora. E aí assim, eu sei que é um tema que gera muita dúvida nos profissionais, né? Bastante. Porque, imagina, a gente chega até essa etapa, e aí, às vezes, por um detalhezinho, claro que não é só um detalhe, né? Mas às vezes por alguma coisa que a gente não falou, que a gente não se expressou bem, de repente a gente não é selecionado, e isso é muito frustrante, né? E vai também aquele travamento, né, Leandro? Porque, nossa, muitas vezes o candidato ele vai com o script e a gente sabe que a entrevista em si, o script não funciona. E nós fazemos uma pergunta diferente ou um questionamento de uma forma que ele não espera, e aí isso pode atrapalhar e deixar ele mais apreensivo e nervoso, né? Eu falo muito isso, né? Eu lembro que na live passada eu comentei essa questão de que a gente tem que criar um ambiente para que a gente fique o menos nervoso possível. É porque a gente já Sim. está numa situação de avaliação, né? E aí, se a Uhum. gente estiver nervoso ali, é pior ainda, né? O desempenho da gente tem que ser bem Exatamente. inferior por isso, né? Sim, sim, isso pega bastante. Para a gente começar já com o conteúdo, né?
Na minha live passada, eu recebi uma dúvida, que eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui tem essa dúvida, que seria, Leandro, como que eu posso, né, eliminar ali o nervosismo? E assim, ó, eu sei que é uma dúvida recorrente, porque muita gente me pergunta isso, né? Vou falar a minha opinião, e aí depois o Victor fala, né, conta um pouquinho Uhum, da opinião dele. Eu acho que o que eu sempre falo também, o nervosismo ele tá com a gente. Por exemplo, para a gente estar aqui, a gente fica nervoso e é normal. Para a gente estar numa entrevista que a gente está sendo avaliado, a gente vai ficar nervoso. Mas eu acho que a gente precisa lidar e aprender a trabalhar para que o nervosismo não atrapalhe. Eu acredito que é isso. E aí, cada um é muito, né, complicado essa questão, porque cada um tem uma técnica. Tem gente que se sente melhor lendo. Eu, por exemplo, gosto de ouvir música, de ouvir podcast. Enfim, né? N formas que a gente tem aí para se distrair, de certa forma. Então, eu acho que é mais isso, assim. Não tem como você eliminar 100% o nervosismo. Eu acredito que é isso. Porque é inerente a gente, mas a gente precisa aprender a controlar para que não atrapalhe. Eu acho que é essa questão, né? Que a gente precisa ter, assim, quando a gente seja no processo seletivo ou seja para a vida, mas aqui a gente está falando da entrevista em específico, né? o que assim, vale levar muito em consideração também, né, e muito por conta do cenário que a gente está vivendo, criar um ambiente ali num processo online, onde você realmente se sinta à vontade, onde não tenha aquele peso, né, de vou estar cara a cara com o recrutador, com o gestor. Tem mesmo que controlar e tentar amenizar esse nervosismo, né? E aí, olhando também para uma entrevista online, vale avaliar o ambiente, o contexto como um todo, né? Eu não sei se eu já te comentei, Leandro, mas eu já fiz entrevistas onde a pessoa estava na cozinha da casa dela, com o armário todo aberto, que eu vi até as panelas. Então, você imagina, né? A gente tem que levar tudo isso em consideração também. E assim, estudar sobre a empresa, mais do que estudar, eu acho que sobre as perguntas-chave, né, de entrevista, é estudar sobre o seu currículo e o seu perfil também. É bem pertinente, assim, o que você disse, né? A gente tem que ter um autoconhecimento, porque eu acho que eu vejo que o pessoal fala muito demais, e é um assunto que eu abordei na live passada também. O pessoal fala muito, né? E aí, o que que acontece? O que precisa falar, não fala. Então eu sinto que falta esse treino, né? Porque a gente aprende muita coisa na repetição, né? Então eu acredito que é isso. Mas assim, você comentou uma coisa também do fundo, né? Que é uma panela e tal. Eu sempre falo, né? A gente é recrutador, mas a gente é ser humano, né? O olho do ser humano ele tende a puxar para o que chama mais atenção, né? Então, se de repente tem um fundo ali que está chamando mais atenção, igual você falou, a panela, né? Às vezes a pessoa está, de repente, falando uma coisa interessante, sei lá o que aconteceu com a panela, fez um barulho lá que chama atenção, teu olhar foi é evidente, né? Porque a gente, como eu disse, a gente, ser humano, a gente vai ter os momentos que a gente está observando ali algo nesse Sim, sentido, né? sim. Então, gente, cuidem fugiu a palavra, do fundo aqui, né? Porque. Não, e digo mais, hoje em dia esses aplicativos aí de vídeo, Zoom, Teams, aí N outros, eles têm, né, Sim, o o negócio lá plano que de fundo, passa, né? tem o deles, Isso. então você pode adaptar, enfim, não precisa você ter um melhor fundo ali, né? Mas você pode adaptar e vai dar certo também, né? Não tem problema quanto a isso, né? Não, assim, isso a gente tem que ter esse olhar mesmo, porque por mais que num processo seletivo antigo, né, vamos colocar assim, a gente estava de frente realmente com o recrutador, numa sala e tudo, mas hoje a gente avalia o ambiente também, né? A gente realmente faz uma avaliação do todo. E é justamente isso que você falou. Às vezes o candidato ele está trazendo um ponto interessante, mas que por vezes o recrutador pode dar
assim, né, fugir o foco no que ele está dizendo pelo plano de fundo, pelo que tá passando, pelo barulho que tem no exterior. Então, tudo isso é levado em conta. Concordo. Ó, eu vou trazer uma dúvida aqui. O pessoal da live que está no perfil do Vitor não vai conseguir ver, mas eu vou ler com calma aqui para vocês conseguirem entender a pergunta da Adriana. Então vamos lá. A Adriana deixou a seguinte pergunta: passei a ficar nervosa depois que uma recrutadora falou: bem, só temos 15 minutos, fale de você. Fiquei sem saber por onde começar e não rolou bem. Olha, essa questão aqui ela é bem complicadinha, né? Porque, Uhum. imagina, só temos 15 minutos. Tá? Se vira aí e se fala. A gente já tá nervoso, né? Daí se a pessoa falar dessa forma, pode deixar mais nervoso. E eu entendo a questão que a Adriana falou, né? Que não rolou, porque imagina, você já tá nervoso de estar na atmosfera de entrevista. E aí Sim. alguém fala assim para você, a gente só tem tanto tempo. Você esquece, você começa a focar no tempo e tudo mais. Então, claro que a gente, né, eu defendo muito os profissionais de recrutamento e seleção, mas a gente sabe que em todas as áreas tem alguns profissionais que não desenvolvem o trabalho muito bem e não gostam, faz parte. Mas a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixa. Mas o que eu acho assim, né, se já mostrou essa questão na entrevista, né, meio que essa desorganização, porque a gente normalmente organiza a entrevista um tempinho e depois a próxima em um tempinho. Então, assim, será que vale a pena a gente estar naquela empresa, né? São coisas que a gente precisa ir avaliando, né? Essa questão, só temos 15 minutos. Tá, ela não precisava falar, de repente ela podia conduzir a entrevista para dar os 15 minutos e beleza. É isso, né? Não Exato. precisava deixar a candidata nervosa, que foi o caso da Adriana aqui, né? Assim, olhando de fora, eu entendo que seria justamente essa a intenção, infelizmente, da recrutadora, né? Vamos falar que eu vou abrir a entrevista falando que eu tenho 15 minutos e deixar ela falar para ver como que ela vai reagir, né? E é justamente isso que você trouxe também, porque aqui, assim, fora essa avaliação que a gente consegue fazer, eu entendo que ela traz esse tipo de pergunta muito pelo ambiente realmente da empresa. E uma vez que ela traz isso, entra como um ambiente de trabalho sob pressão. Ou seja, será que você, fazendo a entrevista, passando todas as etapas e entrando, você se dá bem trabalhando sob pressão? Exato. Exato. E com certeza, né? Esse é um sinal, né? É que a gente acaba não observando, às vezes, que está naquela euforia de querer um trabalho, né? Exato. E a gente acaba não observando esses sinais, né? Que eu acredito que são bem Sim, importantes ali. o que assim as pessoas veem muito é que nós recrutadores, e aí eu falo nós porque tanto eu quanto o Leandro trabalhamos com essa parte de seleção, é, eles acham que somente nós avaliamos, né? A gente está ali para avaliar o candidato, mas ele também está ali para avaliar o recrutador, que é a porta de entrada da empresa. Então tem que ter esse jogo, né? Eu avalio de um lado, ele de outro, e é muito por isso que a gente fala num contexto de cultura, de clima. Tudo isso hoje está sendo levado muito em consideração. Ó, e a Adriana complementou aqui. Deixa eu pegar o comentário dela aqui. Uhum. RH muito desorganizado acabou com a minha autoconfiança. Ó, eu acho que a primeira parte aqui, né, é muito desorganizado. Talvez não seja, né? É difícil a gente saber, mas assim, a imagem que passou é essa, né? De Sim, repente ficou com uma má impressão para você ali. E ela comentou que acabou com a minha autoconfiança. Infelizmente, Adriana, a gente vai passar, né, por alguns momentos que a gente vai encontrar com profissionais, maus profissionais e bons profissionais. O que eu sempre penso, né? Por você tomar um não ali, ou enfim, não ter dado certo, não significa que você é um mau profissional, né? Eu sempre falo, olha a tua trajetória, né? Olha o que você passou até chegar até aqui. Então, só você sabe, né? Mais ninguém vai saber ali. Então, pare e pensa, né? Eu sou um mau profissional ou algo assim por não ter dado certo? Não, né? Então, eu sempre falo, eu sei que parece fácil falando, né? Mas eu acredito que
siga para frente, sabe? Porque eu acho que se não deu certo ali, a gente tem um lugar que a gente vai dar certo. E assim, não deixem que as pessoas destruam a autoconfiança de vocês, não só a autoconfiança, né? N outras situações. Não deixe que as pessoas ditem como vocês devem ser, o que vocês devem ser e o que vocês falarem, né? Porque imagina, você tá ali numa entrevista e tudo mais, você, a gente como recrutador quer aquela pessoa, a gente quer encontrar aquela pessoa. Se o recrutador não faz questão de localizar o profissional, parece que ele não está nem aí, né? Em querer, não quer fechar a vaga. Então, assim, o nosso trabalho vai muito além, claro, de contratar como muita gente pensa. Então, não deixe esse tipo de profissional, né, abalar em você. Siga firme, como eu disse, coloca a tua trajetória ali no papel ou a forma que você achar melhor e lembra, né? O que eu passei para chegar até aqui e não deixe se desanimar por isso, tá? Tá bom, Adriano? É muito interessante e importante isso que você trouxe, né? Porque, assim, a gente não pode deixar que uma pessoa que passou por nós, né, destrua eu acho que não só também a confiança, porque vamos supor que a Adriana, a entrevista tenha sido numa empresa que ela sonha em trabalhar. Cara, você já imaginou você entrar pisar na empresa dos seus sonhos e ser tratado dessa forma? Eu acho que assim, mais do que quebrar a autoconfiança, né? Ela cai ali literalmente. E é justamente isso, a gente não pode deixar que realmente em nenhuma situação, circunstância nos abale dessa forma, para a gente conseguir amanhã ou depois retomar isso e seguir firme, porque é realmente o que o Leandro falou. Só sabe aquilo que viveu quem viveu, né? Ou seja, a trajetória, toda a vivência da Adriana, somente quem conhece, quem sabe, é ela. Uma outra coisa que vale aqui também, Adriana, assim, claro, espero que você não passe por isso de novo, mas se amanhã ou depois você se deparar com uma entrevista dessa, você já sabe toda a situação, como aconteceu e como você pode desenvolver, né, o contexto ali e como não fazer também. Então, isso é importante. Ó, dessa vez, muito bem colocado, Victor. Mas dessa vez, normalmente eu que estou respondendo primeiro, né? Mas agora eu vou falar para o Victor dar a opinião dele e depois eu falo. Bom, a Camila comentou aqui pra gente, adoro a dica de vocês, mas o mercado de trabalho está muito predatório, de fato. O que mais vejo são ofertas de vagas para júnior exigindo conhecimento sênior. A gente também vê muito, hein? O pior é só não ver, né? Ter que trabalhar esse tipo de vaga também. É, é Eu acho verdade. que esse é o pior também. Camila, né? Uhum. Camila, assim, o que eu falo, e eu já vivi muito essa experiência, né? Eu comento que quando eu entrei no RH foi dos piores momentos aí do Brasil, porque foi bem no meio da Lava Jato, e eu estava numa empresa de construção civil, onde foi muito afetada. Então, eu lembro que eu entrei, a minha equipe como um todo era 6 pessoas e depois reduziu para 2. Ou seja, ficou eu e a minha chefe, né? Uhum. Então, assim, esse tipo de movimentação, ela acontece por conta disso, seja por uma crise, uma pandemia, uma situação onde o mercado e o segmento da empresa não está bom, né? Claro que a gente não pode levar realmente ao pé da letra isso e generalizar, mas eu entendo que esse tipo de situação acontece por isso, e conforme o mercado vai aquecendo de novo, essa situação vai se normalizando. Eu comentei um pouco dessa minha trajetória, por quê? Porque contratos que eu fazia e eu fechava, né, por posições que eu contratava, com R$ 5.000, por exemplo, né, um profissional sênior, eu tive que baixar para
3,5, 4. Então, e conforme isso foi passando, a empresa foi normalizando de novo essa parte de cargos e salários. Isso, bem trazido esse exemplo, né? Mas eu acho que, eu sei que acontece, né? Essa questão de júnior pedir experiência de sênior. Mas como eu sempre digo, né? Não sei, será que vale a pena a gente ficar perdendo tempo, né? O nosso tempo nessas vagas, né? Porque, sei lá, como ela disse, né? A questão da concorrência ali. Vai ter muita gente, né? A gente sabe a situação do país. Então, talvez valha a pena você focar naquelas vagas que realmente, né, te interessam e que você quer mesmo, do que ficar em várias, né? Aí entra uma questãozinha de estratégia também, né? Porque, infelizmente, hoje o que mais tem é essa questão aí de vaga júnior e de, né, conhecimento sênior. Então, muito complicado, né? Mas isso não necessariamente vem dos recrutadores, vem de cima, né? Diretoria, a Exatamente. própria empresa, às vezes tem essa cultura, enfim. Exato. E aí, dada a realidade do país, né, infelizmente, ou você aceita, né, que muitos lugares são assim, então eles acabam se aproveitando disso, né? Mas eu acho que acaba sendo muito mais uma cultura da empresa, mas o recrutador leva a fama, porque ele está ali na linha de frente, né? Então, é um fato, assim, essa questão. Vamos O para... que... Não, pode falar. Tem mais alguma pergunta? Tem mais algumas. Mas algumas, muitas, né? Tipo isso. Adoro. Deixa eu só pegar aqui. Calma aí. Achei. A Carla falou assim pra gente, ó. Meu marido tem perfil, soft skills, que seriam as competências comportamentais, né? Uhum. Excelente para determinada vaga, porém não possui experiência técnica recente. Hard skills, que seriam, né, as competências técnicas na área. Como contornar e conseguir se vender bem na entrevista. Aqui uma coisa importante, assim, essa questão de experiência técnica recente, né? Parece que não sei o que aconteceu, mas de fato a gente precisa, mas hoje em dia, se manter atualizado, as ferramentas mudam muito. Eu acho que aqui a questão, né, de como contornar e conseguir se vender. Se você não tem a competência, não tem o que você fazer naquele momento da entrevista. Né? Eu vou te perguntar, você conhece tal ferramenta? Não conhece, fazer o quê? Né? Eu acho que você pode buscar cursos, trabalho voluntário, estágio, gente, tem autônomo, né, freela, tem N fatores, mas eu acho que não minta dizendo que você tem uma coisa se você não tem. Eu acho que é o mais importante. Então, assim, a gente tem que se vender bem, eu acredito, né? Mas com o que a gente sabe. Porque na hora ali a gente vai ser cobrado e daí você não sabia. Então, aí de repente você não passa nem da experiência por causa desse detalhe. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado aqui entre se vender e mentir. Então, a gente jamais mintam, gente, porque descobre. Uma hora vai descobrir. Então, Exato. esse tipo de situação. E assim, é justamente isso que você falou mesmo, né, Leandro? E eu já vi muitas situações disso, de clientes chegarem até mim falando, eu tinha um teste e aí eu pedi ajuda para poder preencher, passei no processo e não fiquei por conta disso, porque a vaga era mais sênior do que eu poderia entregar, né? Então, você imagina esse tipo de situação. Aqui eu vou trazer um pouquinho também porque como a Carla perguntou da forma de se vender, por mais que esteja ligado muito à entrevista, né, isso faz parte também do currículo. O currículo é a primeira venda ali, né, do perfil do profissional. E o que você pode fazer, tá, Carla? Pode linkar todas esses conhecimentos que ele tem, essas competências que ele tem num resumo profissional e trazer o conhecimento que ele tem, o que ele pode ajudar a empresa. Porque aí ele já começa a se vender de uma outra forma. Né? Vamos pensar em um profissional de TI que ele estuda muito. Olha, eu entrando na sua área, né? Que feio.
que ele conhece e estuda muito sobre linguagem de programação, tudo, mas ele não trabalhou na prática. Então, a hora que ele joga isso como conhecimento e que ele pode contribuir de forma X, desenvolvendo um software, um site, enfim, isso já dá um outro olhar para o recrutador também, né? E muito linkado aí com o que o Leandro trouxe, existem muitas formas da gente avaliar uma experiência, não necessariamente só aquelas atividades que a gente dita como o registro na CLT, né? Hoje tem freelance, trabalho autônomo, é, N formas que a gente consegue fazer essa avaliação. E é o que eu sempre falo também para os meus clientes. Conhecimento é diferente de experiência. Eu já me deparei com situações que chegaram até mim falando, Vitor, eu recebi uma proposta aqui pleno, mas, cara, eu não tenho experiência com metade do que a vaga pede. Eu vou falar para a moça que eu não, não sei, não trabalho, não tenho essa experiência. Eu falei, calma aí, né? Vamos lá, vamos por parte. Daqui, o que você conhece? Ah, eu conheço isso, isso, isso. Eu falei, beleza. Se você entrar, você consegue desenvolver isso? Ah, consigo. Eu falei, então tá bom. Então você vai montar um texto da forma X, colocando que você tem conhecimento, e aí a gente não mente, que está muito linkado com o que você falou também, né, de não mentir, que você possui conhecimento e habilidade nessas atividades, e que você pode entregar de forma tal. Aí a gente já dá um outro olhar. Sim. Eu acho que, né, igual eu falei, as pessoas se confundem se vender com exagerar, né? Não tô falando que é seu caso, tá, Carla? Mas muita gente confunde se vender com exagerar, né? Colocar umas coisas no currículo ou falar na entrevista que nem sabe, né? Aí chega na hora da prática, ferrou, né? Exatamente. Deixa eu ver a próxima dúvida aqui. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir trazendo aqui, que a gente vai respondendo por ordem. A gente fez uma live de fato para a gente tirar dúvidas, né, desse tema de entrevista, que, como eu comentei, ele tem muita dúvida, muito detalhe, então vocês podem ficar à vontade, tá? Vamos para a próxima. Adriana. Em uma antiga entrevista, outra empresa, perguntei, mas por que usam Excel para esse trabalho? Hoje existem sistemas para isso. Fecharam a câmera na minha cara. Risos. KKKK. Gente, esse de, esse de Meu fechar Deus. a câmera, ó. Mas esse de fechar a câmera na cara é demais, né? Pelo amor de Deus. Meu Eu acho que assim, Deus. ó, claro que nem toda empresa tem condições de pagar um software top, né? Porque a gente sabe que os softwares, Gente. sistemas são caros, mas não precisa fechar a câmera na cara, né? Você Leandro, eu tô pode indignado. Eu falar, tô, eu tô né? indignado, real. É porque eu já vi, gente, eu já vi cada relato, mas eu já vi situações parecidas assim também. Que fechou ali e daí Meu deixou o candidato Deus. sozinho, né? Então, fazer o quê? Né? É como eu digo, né? É um sinal Não, para você não estar nessa empresa, né? exatamente. É aquela parte do candidato fazer a avaliação. Será que ele realmente precisa daquela empresa, daquela vaga? Gente, é sério, eu tô indignado, é Olha, real. Real. eu, eu, eu com certeza não consideraria, né, essa empresa, porque pelo amor de Deus. Né? Meu. Não é problema usar Excel, né? Muita gente usa ainda. Como eu disse, nem toda empresa consegue bancar um software. Mas aí seja claro, né, para o candidato, ó, a gente não Não, usa. Enfim, né? Tem explicações. e eu acho que assim, Leandro, nesse momento é muito mais educação e respeito, né? É. Gente, desculpa, eu tô real indignado, real. Hum. Gente, muito. É porque é cada coisa que a gente vê, né? Ó, Edneia, obrigada pelo teu comentário, tá?
Eu sempre gosto de ver esse tipo de feedback. Então, a Edneia falou aqui pra gente, ó. Assunto muito bem abordado, dicas muito importantes, vocês são demais. Obrigado, Edneia. Só Gente, tenho a agradecer. A Edneia tá em todas, né? É Tá. sensacional. Peraí, vamos para a próxima. O João Paulo. Por que os eventos não são considerados como experiência? João Paulo, eu não vou te responder precisamente, porque eu não entendi a tua pergunta. Então, assim, se você quiser complementar essa questão. Porque, assim, ó, ficou muito vago. Por que os eventos, né? Mas que eventos você está falando? É, Sei lá, se é segurança de festa, enfim. O que você está querendo dizer aqui? Então, ficou muito vago, né? Entra naquilo que o Victor falou, né? Nem tudo que é fora, tipo, por exemplo, você fez um trabalho autônomo, é experiência. Não é porque não é exatamente. CLT que não é experiência, né? Então, eu não entendi muito bem a tua pergunta, mas sim, se for um trabalho autônomo, é contado como experiência, principalmente se for na tua área de atuação, né? Exato. E aí, aqui, assim, eu não sei se essa parte de eventos entra muito como um projeto ou outro que ele desenvolve também, né? A hora que ele explicar, a gente volta. Mas e essas partes de projetos pontuais, Vitor, porque eu trabalhei na empresa X, mas eu fiz um projeto de 30 dias. Hoje, voltamos naquilo que estamos dizendo. Nem tudo é levado somente pelo registro da carteira de trabalho. Então, você consegue descrever isso como uma experiência, porém, você não vai subir isso no campo de experiência profissional, né? Você não vai abordar nesse sentido, mas você traz ali e porque toda vivência, né? Eu acho que é melhor do que a gente falar de experiência, toda vivência que a gente tem, tanto na parte pessoal como profissional, a gente leva coisas positivas e a gente aprende com o que foi negativo também. E aí eu lembrei de um detalhe bem importante aqui, ó. Se você está querendo dizer o outro lado, por exemplo, estou organizando um evento e você está participando, né? Você foi lá como ouvinte, que a gente chama. Nesse caso, não é bem uma experiência, né? Porque você está indo lá para ouvir, para adquirir experiência. Aí adquirir conhecimento, na verdade. Aí Isso, contaria mais como, de repente, um curso, um aprendizado ali. Mas não necessariamente como experiência, né? Pensando nesse outro lado, né? isso. Tem esse outro lado também. Vamos para a próxima. Tem bastante, hein? Nossa, tá Deixa eu ver bombando, aqui. menino. Super Pode bom. deixar, gente. A gente para aqui meia-noite. Não, tô brincando. Eu não tenho Mas, problema, não, eu fico. mas pode deixar as dúvidas aqui. Luiz Alberto. Fui demitido de uma empresa de grande porte em novembro de 2019 e desde então não consegui mais me recolocar no mercado de trabalho. Em julho de 2021, trabalhei numa administradora de condomínio por um período de 60 dias. Fui chamado para renovar o contrato, mas o ambiente em si estava me fazendo muito mal. Então, não aceitei continuar. Eu acho que aqui, né, ele trouxe um relato ali de vivência dele, mas eu acho que a gente tem que saber até onde a gente deve ir, né? Como a gente está falando aqui de entrevista, né? Será que vale a pena eu entrar nessa empresa se ela já me mostrou um pouco de desorganização, alguns outros fatores ali? Então, será que vale a pena? E como ele disse, se o ambiente está fazendo mal, então a gente ou sai fora ou fica doente, né? Então a gente Uhum. tem, infelizmente, essa é a realidade. Naquele momento, para ele, era É. não continuar e beleza, O, né? Decisão de o cada um. Leandro, ele trouxe alguns comentários a mais aqui embaixo, ele traz uma pergunta final. Deixa eu ver aqui. É porque eu não vi, gente. Ó, ele complementou aqui. Recentemente ele foi dispensado de uma startup de entregas por dificuldade financeira da empresa. Felizmente, né, tá acontecendo e com a pandemia, eu acho Bastante. que mais evidente ainda, né? E aí ele falou, né, o que eu posso fazer para conseguir voltar ao trabalho, ao mercado de trabalho na minha área, que é a financeira. Assim, ó, eu acho que, né, eu vou tentar resumir aqui, porque a gente está falando aqui mais de entrevista, né? Mas eu acredito que você tem um currículo bem construído, um LinkedIn, se preparar para a entrevista, que eu acredito que é, né, o ponto onde muita gente chega aí em rosca.
Então, eu acredito que é isso, né? A gente precisa de estratégia, porque eu sempre falo, né? Recolocação dá trabalho. E não é porque você está buscando, né, um trabalho que você está desocupado, não. Você vai precisar olhar LinkedIn, você vai precisar procurar vagas, você vai, nossa, enfim, né? Você vai ter ali precisar ter uma organização, um cronograma. Então, eu acredito que é isso, né? Se organizar e criar estratégias, né? Ter um perfil, um currículo bem construído ali com as palavras-chave e se preparar para a entrevista. Acredito que é isso. De forma resumida, claro. Né? É mais ou menos isso, mais ou menos, olha que feio, é realmente isso que você falou, né, Leandra? Porque, assim, as pessoas acham que o estar desempregado não, a pessoa realmente não fica ali, né, trocando de canal o dia todo. E outro ponto que eu falo também, e aí eu falo muito para os meus clientes, para as pessoas que convivem comigo, que trabalhar, ó, buscar trabalho é um trabalho, porque você tem realmente que criar um cronograma, você tem que acessar o LinkedIn, você tem que se candidatar às vagas, você tem que entrar em contato ali algumas vezes, possivelmente com o recrutador, com o gestor, então assim, fazer o networking, tudo isso, querendo ou não, leva tempo. E tendo o todo bem construído, só vai. É, sua hora vai chegar, né? Como diz a frase clichê, mas que se aplica muito bem, né? Exato. Vamos para a próxima. Ó, essa pergunta é bem interessante. Daniel Alves perguntou aqui. Durante uma entrevista, no momento da apresentação, você começa a ficar nervoso, gaguejar. Isso é um critério de avaliação? À vontade, Victor. Vamos lá. Eu acho que depende muito do contexto como um todo, né? Porque horas a gente consegue identificar que o candidato ele está nervoso. Então, se o recrutador identificar isso e conseguir levar a entrevista, amenizar o processo de uma forma que você consiga baixar o seu nervosismo e isso for acalmando, né, você ir falando de uma forma mais natural, é melhor, seria o melhor dos mundos, né? Mas se isso persistir, assim, eu acho que vale até de você comentar, olha, tô até um pouco nervoso por conta de toda a situação, enfim, porque nesse momento o recrutador também pode fazer uma pausa, olha, você quer ir no banheiro, você quer tomar uma água, isso já aconteceu, sabe? Eu já passei por isso, estando do outro lado como candidato, e realmente são situações que a gente não pensa, mas eu acho que se eu for no banheiro, se eu tiver uns 2 minutos fora da sala, resolve. Será que eu posso pedir para ir no banheiro? Será que atrapalha? Será que isso vai ser mal visto? Volto, né? A gente não pode generalizar, não dá para fazer isso em todas as entrevistas ou no passo a passo. Mas infelizmente, num contexto geral, a gente avalia. Se isso a gente perceber que tá sendo de uma forma não por conta do nervosismo ou da pressão, né, que tem ali, é levado em consideração. Mas como que é o nome do rapaz? Da pessoa? Daniel. Daniel, mas você pode perceber que, assim, eu aqui no ao vivo, eu gaguejo também. Então, não tem como. Né? O que a gente tem que fazer é tentar se controlar e se o recrutador ajudar nisso, é o melhor dos mundos. Eu acho que aqui a questão, né, que ele falou é um critério de avaliação. Eu não vejo como, né, porque você está nervoso, e é igual o Victor falou ali. Pede uma pausa, não tem problema. Esses dias não, ano passado eu fiz uma simulação e a profissional falou, eu posso tomar água e começar de novo? Pode, beleza. Só que assim, ó, o que você tem que tomar cuidado, né? Imagina você ficar uma entrevista de meia hora
todas as perguntas você está gaguejando ali, você não consegue completar a frase. Então, isso vai atrapalhar a tua performance. E aí não é legal, né? Porque você não vai entregar o que você quer. Então, saiba, né, esse momento de, eu preciso parar, tomar uma água no banheiro. Começa de novo, não tem problema. Posso começar de novo? Beleza. Melhor do que você ficar gaguejando e tentando emendar frases desconexas, né? Então, eu acho que é isso. Mas, assim, gaguejar em si não vai te reprovar do processo. A gente fica nervoso e gagueja mesmo, some palavra, enfim, né? Faz parte. Mas aí vai, como eu sempre digo, né? Vai de como você lida com a situação ali no momento. Para você não ficar mais nervoso ainda, gaguejar mais e não conseguir falar o que você precisa. Ai, vamos para a próxima. Olha que legal, o João complementou aqui, que ele tinha perguntado, né, dos eventos. Uhum. Ele falou que ele é bombeiro civil e faz muitos eventos de show com mais de 1.000 pessoas e casas noturnas e prevenção de combate a incêndios e primeiros socorros. Legal, né? Eu acho que, como eu disse, né, a questão do trabalho ali é um trabalho autônomo, provavelmente, pelo que ele está falando aqui. Sim. E pode ser falado na entrevista, né? Desde que tenha... Na verdade, E, né, vai muito do objetivo que você está buscando ali, né? Por exemplo, sei lá, eu tô mudando de área e envolve atendimento ao público. De repente, aqui você teve algum contato de atendimento, orientação. Vai dizer, quando eu era bombeiro, eu fazia isso. Sempre interligar, né? Então, eu acho que é isso, assim. Teve uma época que as pessoas pediam para olhar a carteira de trabalho, para ver se o profissional tinha aquela experiência. tinha. Hoje Eu em já tive dia, que fazer isso, você acredita? então. Hoje em dia já não tem mais isso, assim, né? A gente vai muito mais pelo que... As vivências dele em si, né? Exatamente. Ter 10 anos ali não quer dizer muita coisa, não. Até porque, assim, né, a gente sabe que hoje a facilidade de você montar e construir um currículo é muito, muito grande, né? Então, isso assim, por mais... A pessoa pode colocar ali no currículo que ela sabe fazer N fatores, que se a gente questionar isso na entrevista, é, ele não vai saber responder, não vai retornar da forma que a gente espera, e ali eu já entendo que ele não vai, ou que ele até tem um conhecimento além do que ele está dizendo, né? Um outro ponto que eu acho importante também, assim, não só, o João, você trazer essa experiência, mas posso te falar que ser segurança de 1.000 pessoas não é fácil. Então, além de trazer isso entra como um resultado de destaque diferencial seu. Exatamente. Se fosse uma entrevista Muito bem comigo, eu pontuado. brilharia o olho. Porque imagina, gente, você falando para as pessoas, né? Eu tenho formação em técnica de segurança do trabalho, né? Então eu fiz estágio lá. Aí você falava para a pessoa assim, a importância do capacete, né? Que ele tem uma filha, que talvez ele pode não retornar. Gente, era a gente virar as costas. O Todo pessoal mundo tava sem parava. capacete. Ah, Exatamente, assim mesmo. ai, ó. A Adriana comentou aqui. Eu falo muito. Eu também. Mas eu acho que, assim, na entrevista, né? Eu acho que a gente tem que pontuar o que a gente vai falar, né? Porque não adianta você falar muito e não falar o que precisa, né? Então a gente precisa falar, não digo que o recrutador quer ouvir, porque você não sabe, né? Mas falar o que é importante para a vaga, né? O que você tem de resultado, de conquistas, dar um foco maior nas experiências ali. E assim, não adianta você ficar falando, eu tenho 2 cachorros, um papagaio, né? Um periquito. Ok, que vai ser de relevante ali naquele momento se você ficar entrando muito no detalhe, né? O nome dele é não sei o que, Uhum. não sei o que, não sei o que. Então eu acho que não vai ser muito legal. Eu acho que não é problema você falar muito, mas saber o momento de falar, né? Igual eu falei da vez passada, quando a pessoa fala assim, me resuma, né? Um pouquinho sobre você, a pessoa fala 10 minutos, mas aí não é um resumo. Aí é um TCC quase. Assim, o que eu vejo muito que já evoluiu nos últimos tempos, e aí eu falo de anos, tá? E que tem evoluído cada vez mais, é justamente entrar nesses detalhes, né, Leandro? Porque quando eu entrei no RH lá em 2014, eu perguntava onde a pessoa mora, com quem que ela mora, se a mãe trabalha, se o vizinho estuda, né? Hoje eu não pergunto nem a idade. Então, assim,
Um ponto aqui é, no processo seletivo, você focar realmente nas suas experiências e vivências profissionais. Quer falar a sua idade, com quem você mora, em que região que você mora, quanto tempo que você pode levar até a vaga? Legal. Quanto tempo que você vai levar até a empresa? Perfeito, tá? Isso aí a gente não exclui, não. É, mas focar realmente no que o recrutador ali está perguntando. Né? Tem momentos e horas que a gente vai ter uma descontração, vai fazer uma pergunta ali mais leve. Eu mesmo eu gosto de perguntar, dependendo do nível da entrevista e de como que está fluindo, eu pergunto se a pessoa, o que ela gosta de fazer no momento de lazer. Né? Muitas vezes me trazem questão de parque, filme, shows, e aí eu já entro um pouco mais. Ah, qual que é o tipo de música que você gosta? Porque isso já ameniza, sabe? Já deixa mais Uhum. leve e a gente entende também um pouquinho do pessoal, do profissional, mas focar ali realmente no que ele tá questionando e trazer não só o que você fez, né, aquele descritivo que está ali no seu currículo, mas qual que foi o diferencial que você deixou na empresa? Eu sempre, né, comento que o resultado ali é único, né? Não, Não tem e é como. mesmo. Eu, eu falo bastante isso porque, assim, o descritivo de uma vaga, ele é o mesmo para as empresas, né? Vai mudar um sistema ou outro, vai mudar uma demanda ou outra, vai, mas o diferencial que você teve naquela determinada vaga, né? Naquela determinada empresa, ele é seu, isso aí ninguém tira. É, ninguém tira. Porque, igual assim, o recrutamento e seleção todo mundo faz. Agora, como faz, e quais resultados, quais vagas aí é mudança. Exatamente. Ai, gente, eu me perdi aqui, calma aí. Ó, deixa, agora eu achei. Achei. Vamos lá para a próxima dúvida. Para tempo, né, da gente responder todo mundo também. A Regiane, me mudei de cidade devido às transferências do meu marido. Como justificar isso da melhor forma sem me prejudicar? Bom, na verdade, não tem o que justificar, né? Eu acho que, enfim, por que você mudou de cidade? Uma pergunta meio aleatória, né? Mas enfim, se você responder essa pergunta, porque meu marido trabalha, né, viajando, teve transferências, e aí eu fui junto. Não É, tem muita justificativa, eu não vejo, pelo menos. não, eu acho que assim, a gente tem que entender um pouco, até um pouco mais a fundo, né? Primeiro Uhum. que é realmente igual você falou, eu não vou perguntar por que em 2010 você morou em Brasília, em 2012 você estava em São Paulo, em 2015 você foi para Maringá, e isso a não ser que assim esteja na sua trajetória, né? E eu te falo que devido à experiência hoje, principalmente com a atividade de home office, aonde você executou, onde você entregou, se for na beira da piscina ou se for no escritório fechado, o que importa é a entrega. É, o que eu acho que pesaria se fosse uma oportunidade presencial, né? O que o recrutador pesaria, pensaria, mas será que amanhã eu fecho com ela? Será que depois de um mês ela não vai Sim, se mudar, né? Então, teria que pontuar muito bem, mas igual o Victor falou, do remoto. Gente, você pode fazer da onde você estiver, então isso não é um problema exatamente. o que vale, assim, eu acho que até seria uma justificativa é o tipo de atividade que o marido presta, né? Então, por exemplo, tem demandas dentro da construção civil que num determinado momento o profissional ele está no Pará, num outro momento ele está em São Luís, num outro momento ele está no Paraná, e eu já vi situações onde o profissional levava a família toda. Já contratei pessoas que faziam isso. Mas aí, assim, hoje você está estável numa determinada região, se a vaga ela for realmente presencial, traz isso. Fala, olha, eu me mudei devido a isso, aquilo, a mudança, né, do meu marido e tal,
mas hoje ele está num projeto onde ele tem uma estabilidade, ele vai, a demanda que ele trabalha hoje, o contrato que foi fechado é de 3, 5 anos, sabe? Porque aí já é um período muito maior o recrutador sabe que nesse tempo você vai estar ali. É isso. Vamos para a próxima. Adriana, nós nos preparamos muito para as entrevistas. Vocês não acham que quando não somos escolhidos devíamos ter um feedback dizendo o motivo da não contratação? Gente, essa daí é uma das dúvidas que eu mais Não, recebo também. É campeã, assim. não, dúvida e reclamação, né? E post no LinkedIn também. Post no LinkedIn, exatamente. Só que o que eu acho, assim, ó, quando a gente está ali na entrevista com o recrutador, que é a primeira ali normalmente, né? Por exemplo, ele entrevistou 10 pessoas, ele está com 10 vagas, ou seja, ele entrevistou 100 pessoas, se a gente considerar 10 por vaga. Imagina dar um feedback personalizado para cada uma, considerando as outras atividades, e ainda digo mais, correndo o risco de escrever uma coisa errada ali e a empresa tomar um processo. Então, eu acho que fica complicado nesse sentido. Né? O que eu sempre faço ali na entrevista. No finalzinho, eu sempre falo, ó, eu acredito que você pode contar melhor teus resultados, né? Eu senti que você estava nervoso e aí eu acredito que isso pode te atrapalhar um pouquinho e tudo mais. Isso sim. Agora, essa questão de por escrito, olha, você não sei o quê, não sei o quê. Gente, daria muito trabalho e a gente quer ter fim de semana também. Então, eu sou bem sincero quanto a isso. Tá? Agora, se, por exemplo, se você chegou lá no final, né, que eu acho que é onde as pessoas têm mais, né, aquela ansiedade, sei lá, 2 finalistas, e aí optou pelo outro, talvez seria legal um feedback mais personalizado. Mas entra nessa questão também. Dependendo do jeito que você escreve, muita gente não vai receber bem, e eu já tive essa situação. E aí a empresa pode tomar um processo, e aí a tua cabeça pode rolar. Eu digo, né, na questão do A cabeça recrutador. do recrutador, exato. Então, assim, é muito complicado essa questão, gente. Se as pessoas de fato estivessem abertas para esse feedback, seria bem mais tranquilo. Mas eu tenho experiência com isso, e não foi muito positiva. E olha que eu liguei e tentei falar da melhor calma possível. E aí não adiantou. Então, assim, a gente acaba, né, não querendo fazer. Ocupar seu tempo para ouvir, né, porcaria ali, besteira, então a gente acaba não fazendo. Né? O que acontece também é que assim, os candidatos, os profissionais, eles jogam muito essa responsabilidade para nós, né? Eu não recebi um feedback do recrutador, a empresa X, fiz entrevista tem um mês e ficou a Deus dará. Nossa, mas o recrutador falou que ia me ligar nessa semana, isso faz um mês e meio, sabe? Só que aí vamos mudar o jogo e virar a chave um pouquinho. Você voltou com esse recrutador? Você pediu feedback a ele? Porque, assim, por mais que a gente não tenha não consiga, né, por conta da demanda, atender personalizado da forma que vocês querem, que vocês esperam, mas é um direito seu receber um feedback de entrevista. Então, por exemplo, Adriano, nesse caso, o que você poderia ter feito? Entrado em contato com o recrutador, falar, tem algum retorno do processo? O processo está em andamento ainda? Porque aí ele vai te dar o parecer, né? Vitor, eu fiz a entrevista hoje, que é quarta-feira. Qual que é o período aí que eu tenho para poder questionar isso para o recrutador? Eu sempre comento de uma forma geral de 7 a 10 dias, porque aí dá um tempo, né, do processo já acontecer. Uma outra situação também é nos meus processos, quando eu faço entrevista, eu sempre dou essa data para o candidato. Então, eu falo: olha, eu vou fazer um encaminhamento. Por exemplo, eu entrevistando uma pessoa hoje, na quarta-feira, eu falo: eu vou fazer um encaminhamento para o cliente na sexta. A partir da sexta, a gente conta 15 dias, e que é o tempo normalmente que eu levo para ter um retorno dele, né? Deu o 15º, 16º, pode ligar e perguntar. Se o recrutador não te passou esse prazo, aí fica no 7, 10 dias para poder entrar em contato. Exato. E eu acho também, assim, ó, que a gente ficar
eu particularmente nunca gostei muito, assim, de se não teve feedback e ficar correndo atrás, sabe? Eu acredito muito nessa questão mesmo, de quando é para ser da gente, vai ser. Independente de onde a gente estiver. Então, assim, eu nunca fui muito disso, de ficar muito atrás como candidato, né? Eu sei que as pessoas hoje em dia querem muito, mas eu sempre falo, gente, não teve feedback, bola para frente. Não fica se humilhando, né? Tem muita gente que fica ali por causa de um feedback nessa questão. Vida que segue. A gente tem outras vagas aí, bora lá, né? Também. Deixa eu ver. Menino, 55 minutos, você tem noção? O pessoal tá com dúvida, hein? Isso é bom, né? Graças a Deus. Estão gostando da live, né? Deixa like. Não sei se no LinkedIn fala like. É, né? É like, é Deixa um like. like pra gente aí, Um like, um coração. se você quiser. Marca o colega que precisa ver essa live, porque com certeza Também. pode ajudar muita gente, né? Ó, o Luiz comentou aqui. Ah, ele respondeu, na verdade. Daniel, a exposição é sempre uma situação difícil. Natural nervosismo, é importante exercitar o autocontrole. Concordo também. É o que a gente estava falando, né? A gente sempre fica nervoso, só que daí, dependendo da situação, a gente controla o nervosismo e some, né? A gente nem percebe mais. Então, é isso, né? Exercitar o autocontrole. Bem colocado. Exato. Ai, vamos ver aqui. Ó, tem uma pergunta legal aqui também da Grace L. Grace Fiquei L. Ah, Grace não. É Grace, com S. Olha, Titio errou, escrevi certo. desculpa. Cliente Eu não meu sei, erra o porque nome no meio da live. Tem noção? eu me perco, gente, também. Mas, né? Fiquei em uma empresa durante uma semana e saí. Motivo: decidi focar na minha saúde mental. Em uma entrevista de emprego, caso perguntem o motivo de ter ficado pouco tempo, como posso responder? Bora lá, Victor, sua. Bom, aqui assim, eu faço uma avaliação geral da experiência, né? E aí olhando o profissional como um todo. Uma semana dentro da empresa. Gente, será que o problema ele está no ambiente, ele está no profissional? A gente tem que tentar entender, né? Não é só porque eu fiquei um mês na empresa, vai sujar minha carteira. Não, né? A gente tem o contexto aí como um todo. Mas o que eu sugiro também? Se foi um motivo aí de saúde mental, entendo que aquilo não estava te fazendo bem. E se não estava te fazendo bem, será que vale realmente você ter essa lembrança e comentar sobre isso? Porque uma semana eu entendo que não vai atrapalhar e nem contribuir pro seu currículo, né? Tem que fazer essa análise também. Eu concordo. Eu acho que eu falo muito isso também. O contrato de experiência serve para gente, tanto para a empresa avaliar e para a gente avaliar a empresa também. E aí, no teu caso, precisei sair por conta da saúde mental. E é muito importante, a gente viu a importância hoje em dia, Com certeza. né? Muito mais, eu acho. Então, assim, né? Você falou, caso pergunte o motivo de ter ficado pouco. Provavelmente porque você traz um currículo. Não necessariamente você precisa trazer uma experiência que não faz sentido ou que não te faz bem falar sobre isso, né? Então, eu acho que é isso. Talvez você não precisa nem mencionar, sabe? Porque não vai... É igual o Vitor Sim, falou, fica uma semana, né? O que você trouxe ali de uma semana que vai dar tanta diferença assim? Talvez não valha a pena você trazer, porque pode te trazer alguns sentimentos que você não queira naquele momento, né? Te colocar em saia justas com algumas perguntas. exato. Então, talvez seja melhor você considerar. Nem tudo que a gente tem de experiência a gente precisa trazer, né? A gente vai vendo que com os anos algumas coisas a gente deixa de fora e é normal. É legal isso que você falou, Leandro, porque assim entra muito naquela questão, né? E aquela dúvida, porque eu tenho que ter só 3 experiências no currículo e eu vou falar só dessas 3 experiências no contexto da entrevista. Gente, maior besteira da vida. Até porque, assim, vamos pensar
que você tem uma carreira aí de 10, 20 anos, né? As últimas três, elas foram períodos curtos, menos de um ano. Quanto tempo é que o recrutador vai achar que você tem de conhecimento, Hum, né? Da mesma forma que, eu tenho 10 anos de experiência, hoje eu ocupo um cargo de direção e a minha primeira experiência profissional, que foi lá no ano de 2000, ela, como assistente, está no currículo ainda. Né? É muito o que o Leandro traz de estratégia. O que que você está buscando hoje e o que vai contribuir para aquele seu objetivo. exato. Ah, ó, o Luiz trouxe um comentário aqui que eu acho interessante a gente debater sobre ele, né? Ele trouxe aqui, eu nem cito a empresa no meu currículo. Se você colocar, estará dando margem para questionamentos que você não saberá como responder. Então, evitar ao Exato. máximo qualquer tipo de saia justa parecida. É o que a gente estava falando, né, da semana ali, né? Então, Isso. Não faz ele sentido. entende que não faz sentido. Para mim também não faz, né? Sendo bem sincero. Assim, porque é uma semana, né? Enfim. Não é problema, mas não é o que ia mudar ter essa informação, sabe? Acho que não. Vamos lá. Jefferson. Por que muitos recrutadores fazem perguntas muito pessoais e até mesmo invasivas? Ai. Olha, eu posso deixar para você responder? Ah, gente, porque, ó, né, não tem muito o que a gente falar, porque a Assim, gente vai estar avaliando, né, perguntas pessoais ali, não vejo muito sentido. Eu acho que o profissional, vai do profissional que está conduzindo, né? Como eu falei, existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Infelizmente é isso, né? Eu não gosto, e inclusive, não, eu falei, eu não vou responder isso, porque não cabia, era muito pessoal. E é isso, gente. Eu fiz isso, assim. Não me arrependo. sim, E bem, seguiu. e tá certíssimo, Leandro, principalmente porque, assim, hoje a gente vive num momento onde o lado pessoal, ele tá, não é que ele está sendo levado em consideração para a contratação, mas aí eu já quero entrar um pouco na questão de diversidade, inclusão e tudo isso que envolve, né? E enganado está aquelas pessoas que acham que diversidade é só PCD atualmente, É. porque é, assim, as empresas elas trabalham com programas de diversidade até dos 50 a mais, né? Pessoas sênior já, com mais de 50 anos, e, e não. Quando o recrutador ele entra muito nesse contexto, ou a empresa ela leva esse lado pessoal do profissional em consideração, ou é igual o Leandro falou, existem profissionais e profissionais. É. E vai muito com a pergunta que a Karina trouxe aqui, ó. Fiz uma entrevista hoje para uma determinada empresa e me perguntaram o que eu gosto de fazer no FDS. Às vezes é o que o Vitor falou, Eu para pergunto, quebrar o gelo ali, né? Agora, se começar a perguntar muito, né? Tipo, por exemplo, eu gosto de assistir filme. Daí você fala, que deve falar que filme? Super-herói, mas qual? Mas não sei o quê. Mas então, se começar, eu acho que e muito nesse assunto aí, eu acho que, né? Mas se não, é só de repente para descontrair, para quebrar o gelo, né? Para não ficar sim, aquela sim, questão séria demais e faz parte, eu acho. isso. Ó, a Grace L falou: nos processos seletivos da minha cidade estão pedindo a CTPS. E uma vez que o recrutador está em mãos com ela, como explicar? Ah, gente, porque assim, ó, se ele tá com a carteira ali, né? Não tem muito que. Enfim, né? Não vou julgar aqui o processo da empresa, porque é uma coisa da empresa lá e não sou eu exatamente que vou mudar isso, Sim, né? sim, São muitos fatores envolvidos. Mas eu acho que assim, ó, o recrutador tá com ela ali, né? Você vai explicar a experiência.
Você pode dizer os autônomos que você teve, né? É o que a gente estava comentando, né? Sim, Não necessariamente. Agora, se você disser que tem uma vivência de fato CLT e não ter na carteira ali de trabalho, você pode encontrar um sim, problema com isso. Mas tirando isso, eu não vejo assim. exato. Deixa eu ver o próximo aqui. Gente, assim, ó, os comentários que estão falando, né, de empresa ou de expondo alguma coisa assim, eu vou dar dar uma pulada aqui, porque tem essa questão de que, como eu disse, fica gravado, né? Tem mais gente assistindo e de repente não é o que. É um comentário que você queira desabafar ali, não necessariamente que a gente expõe aqui, né, na tela. Então, eu vou focar mais nas dúvidas, só para contextualizar vocês nesse sentido, tá? O Luiz falou aqui, respondeu a Graziele, né? Diga que foi um contrato temporário para a substituição de um funcionário afastado. Eu não lembro a pergunta, gente, tô com a memória fraca já. Mas É, a gente não deve mentir, né, pro recrutador e para quem quer que seja. Não tem por que se mentir, gente. Aí todo até. contrato não é para substituição, não vai fazer muito sentido, né? E assim, o que acontece? É muito para aquela pergunta da Graziane, Grazie, eita, meu Deus do céu, tô mal. Sobre a semana, né? Que ela passou uma semana na empresa. Ah, é verdade. Luiz, assim, uma que a gente não pode mentir, né? E outra que, uma vez que o recrutador, infelizmente, ainda se pede isso, infelizmente, e ele está com a carteira de trabalho, a parte de contrato temporário, ela fica numa parte e a parte de experiência profissional, ela fica em outra. Então, são É, campos diferentes e a gente consegue identificar isso também. exatamente. E aí vai ser pego na mentira ali na hora, né? Imagina que Exato. situação chata, né? Próxima dúvida. Heloísa, tem uma entrevista online amanhã e sempre gaguejo. O que eu faço? E se quiser aquela vaga e tudo piora? Ei, Luísa. Ó, eu diria Eita, para você que, ó, ansiedade. como eu digo, né? A gente fica nervoso e pode pedir para começar e tudo mais. Mas eu acho que um treino pode ajudar, né? Nem que seja com o espelho, com a câmera aqui gravando. Acredito que Sim, ajuda sim. muito. O que vale também, Heloísa, hoje tanto no LinkedIn quanto no YouTube existem vídeos, né, de entrevista, onde as pessoas fizeram ou fazem uma simulação ali, e dentro daquela live elas respondem, né, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. É, e ali você já consegue treinar o que você pode responder, como que você pode responder, abordar um assunto, realmente se preparar ali para aquele momento e ter aquele autocontrole da ansiedade, do nervosismo, tudo que a gente já trouxe também. É, eu sempre falo que a gente não precisa decorar, a gente nem consegue, né? Mas é a nossa história, então a gente sabe contar melhor do que ninguém. Então é isso, é você treinar para contar da melhor forma, encontrar, né, as palavras também para falar. E eu acho que hoje em dia está tendo muita pergunta assim, né? Ah, me conta uma situação assim. Me conta como esse ponto fraco te atrapalha assim. Então você tem que estar preparado para essas situações. Porque não adianta você só falar, eu tenho experiência em Excel, tá, mas e qual é a tua experiência? O que você já fez? Então eu acredito que é muito isso, assim, sabe? Ó, a Heloísa também complementou aqui. Fez um Nossa. dia, fez. Ó, eu tô enxergando bem já, gente. Faz um dia, faz um dia que sofri uma demissão em massa. Ainda estou no luto, pois foi muito doloroso o fechamento. Eu queria ficar um mês em casa. Mas eu sei se eu não embarco nas oportunidades. Ainda me sinto em luto com o fechamento. Ah, normal, gente. Eu acho que é um luto de fato, dadas as proporções, né? Imagina, você foi demitido, né? Independente do motivo. Aí cabe a gente tem que entender se a gente tira aquele momento ali para pensar algumas estratégias, ou a gente volta já para o mercado em seguida, né? Eu acho que vai muito de cada um, não é uma fórmula para eu falar para você e falar, ó, não, abraça a oportunidade, vai, e de repente se você vai, aí você não estiver pronta, aí você fica lá um pouquinho e Exato. já quer sair. Então, tem que pesar e entender se de fato é o que você quer no momento. Exatamente. E assim, é se permitir a esse luto.
né? Não é porque, mas está difícil conseguir emprego, hoje já me surgiu essa entrevista, eu vou porque eu não posso ficar parada, né? Não posso ficar parado. Gente, tem que se permitir. Uma vez que a gente não se permite, isso é cobrado de uma outra forma. E aí eu não falo cobrado enquanto empresa, né? Mas sim, o nosso corpo ele vai exigir isso de um outro lado, de uma outra forma. Então tem que tomar cuidado e se ponderar nisso também. Concordo. Ó, a Karina trouxe uma dúvida aqui. Estar trabalhando e fazer uma entrevista pega mal? Não acho, gente. Se você não está bem naquele lugar, você vai ter que procurar outro. Se você quer buscar outras oportunidades, enfim, N fatores. Não vejo que pega mal. Não, eu vejo assim também de um outro lado, né? Por exemplo, se a pessoa está desempregada, é, a gente tem muito aquela visão do que vier eu pego. Ah, é. Eu ganhava 3 mil, foi me ofertada uma vaga de 2, então eu vou porque é melhor ter 2 do que nada. Agora, Karina, se você está trabalhando, você tem uma outra jogada que é muito boa e muito melhor, né? De poder escolher. Se hoje você tem 3 mil e te oferecem 2, você não vai, né? Você É. vai para o que te oferecer 4, 13,5 ou até mais. Então você consegue ter isso. Vale só explicar o real motivo da saída ou por que você realmente deseja sair e vamos que vamos, porque entrevistar quem está trabalhando é o que a gente mais faz. Ó, eu vou discordar aqui um pouco uma questão de avisar, né? Porque você pode ser demitido por isso, né? Eu acho que quando a empresa vai te demitir, ela não te avisa, ela te demite. Exato, Mesma exatamente. coisa, quando você vai se demitir, né? Claro, você vai avisar ali e tem os 30 dias de aviso, ou você vai cumprir ou não. Mas eu não vejo assim que você precisa avisar que vai fazer entrevista. Porque Não, imagina, né? Eu já vi gente que estava fazendo entrevista todo dia. Provavelmente a empresa já estava, né, meio. Mas aí todo dia você sair para fazer entrevista, né? Você vai chegar na sexta-feira e a empresa vai falar para você: tchau. fui segunda, terça, quarta, quinta, na sexta você não precisa nem avisar. O tchau já tá lá. E a gente sabe, né, que tem muito gestor assim e tudo mais, então Tem, é a nossa realidade, né? infelizmente. O Daniel, outra dúvida. Você sai da empresa anterior por motivo da empresa não valorizar o profissional, chefe agressivo, não assertivo e sente desmotivado. Como justificar o motivo da saída sem falar mal da empresa? Nossa, que Silêncio. silêncio. Não, mas eu acho que, de fato, você trouxe um ponto importante. Não precisa falar mal da empresa, do antigo gestor, né? Eu acho que vai muito da gente que a gente quer falar, mas eu estava buscando uma melhor oportunidade, que ele já não dava mais. Eu me adaptei à cultura da empresa, que acontece muito, né? Exato. Era isso que eu Então, ia assim, entrar. tem muitos motivos. Eu digo, não é uma resposta pronta, vai da gente entender o que era o motivo. Mas a gente pode falar sem falar mal de ninguém, né? Eu acho que isso é o importante. Aqui, assim, ele traz muito a empresa num contexto geral, né? É chefe, é ambiente, é desvalorização. Então, como que eu responderia, tá? Eu saí da empresa porque a questão do clima, o ambiente, aquilo não estava me fazendo bem. E aí eu precisei buscar por outros desafios que vão aí contribuir para a minha vida e eu consiga linkar o pessoal e o profissional. Matou. É. Por isso que eu falo, é muito de cada um, né? Mas a questão que você trouxe ali, ó, sem falar mal da empresa, é importante, né? Não tem porquê Não, não tem. sair falando mal. Olha, Regiane, durante a entrevista fui questionada se pretendo ter filhos. Não respondi. Ah, gente, né? Que Tem muda, né? coisas que a gente não prefere não comentar, sabe? É, porque nem precisava ter uma pergunta dessa, né? Pretende ter filho. A não ser assim, ó, vou contextualizar uma outra situação aqui, ó. Por exemplo, né? Mas vai muito de contextualizar. Você pretende ter filhos? Sim. Porque a gente tem um benefício, tal, tal, tal. Legal, né? Um auxílio creche e tal. Você pretende ter filhos? Não. Daí,
Não, mas você pode falar, a gente tem um benefício e tal, por isso que eu perguntei. Agora deixar a pergunta solta, de fato, parece que quer te eliminar por isso, né? E o pior, Leandro, é que assim, não sei se foi a situação dela, mas eu já vi situações onde a pessoa fala assim, não, nossa, mas por que não? Você não gostaria de ser mãe? Então, gente, É tipo um debate, né? não, é tipo, nossa, ser mãe é mó legal, eu sou mãe, você não quer ser mãe, não? Ai, Fez gente, é uma... certíssimo em não responder. É, assim, ó, é igual, mas é igual eu falei, né, tem essa questão. Provavelmente, se era pelo benefício, a pessoa ia te falar, né? Ah, não, mas eu tô Sim. perguntando só porque é um benefício e tal. Mas se ficou aquele silêncio, né? Acho que não era, né? O Roberto. Boa, boa noite, tudo bom? Eu fiquei numa empresa 2 semanas e era temporário. Eu perguntei para o RH da empresa, eles não me souberam me responder. Eles me falaram para eu conversar com o RH terceirizado, ao qual fui contratado. Eles me justificaram que, como seria temporário, poderia me desligar em um dia, em 5 dias, em 3 semanas, em 1 ou 3 meses, enfim. Uhum. Foram eles que justificaram. Eu fiquei muito constrangido com essa situação, pois eu vou falar numa próxima oportunidade de entrevista que eu vou. Olha, eu não achei o resto aqui. Mas, É, não tem, né? Mas não. isso que você trouxe aqui, Roberto, é uma questão, né? É um contrato temporário, né? De fato, tem um prazo, mas, por N motivos, ele pode ser rompido antes daquele prazo. Acontece, né? Não é problema, nem vergonha, eu acho que faz parte. Agora, é o que a gente estava falando. Será que um dia, né, vai fazer diferença você trazer isso para a tua trajetória? Não, né? Talvez não, talvez sim, não sei, depende de você. Mas eu acredito que não. Então, entra muito nessa questão que a gente respondeu anteriormente. O João Paulo, com mais de 50 anos e eu com os meus 46 anos, posso entrar no mercado de trabalho? Tenho chance? Tem sim, porque a gente estava falando uma questão de diversidade, né? E aí muitas empresas estão com esse olhar. Se eu não estou enganado, a Ambev tinha lançado um programa para estagiários, 50 a mais, algo assim. Então, isso é legal também, dá oportunidade, Uhum. né? Então, eu acredito que tem empresas com esse olhar, sim, né? A gente não pode se levar pela, né, uma minoria ou uma maioria, não tem esse dado para te dizer, né? Mas eu acredito que tem oportunidade, sim. Então, a gente não deve desanimar por isso, né? É algo que está mudando, né, Leandro? Assim, eu lembro que em 2019 eu estava no grupo DPSP e lá naquela época já se falava em desenvolver um programa de inclusão dos 50 a mais. Então, olha como já vem de um tempo, né? É, Recentemente eu recebi um contato também de uma gerente de RH de uma grande empresa onde ela me trouxe isso. Eu não estou nem olhando tanto a parte de profissionais é, que hoje são aí a idade, né, de 25, 45, enfim, que é o que é mais contratado. Mas eu estou olhando muito para os profissionais de 50 a mais, negros, mulheres. Então, isso é uma visão que está mudando e já vem aí há um tempo e vai só melhorar. assim, espero também. A gente precisa desse olhar, né? E que bom, né? Que tá tendo esse olhar. E por mais atitudes assim, né? Precisamos. Olha, o Luiz trouxe uma outra questão muito interessante. Acho que o importante em uma entrevista é falar apenas o necessário e não se estender muito, para não despertar curiosidade sobre pontos que colocarão o candidato em uma saia justa. Eu só vou dizer uma coisa aqui, né? A gente estava falando, né, de falar de estrategicamente e tudo mais. Só que, se você não me falar o que eu estou procurando, ou se eu ver alguma coisa ali, eu vou te perguntar. Então, assim, independente de você falar mais ou não, eu vou ter algumas perguntas para te fazer. Então, Sim, a questão de saia justa é muito relativo, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado ali para esse momento. Você não precisa falar aquele exagero, mas também fala o essencial, eu diria, né? sim. Aí, como que é o essencial? Eu acho que vai muito de você, né? Se você percebe que você está falando demais, a outra pessoa está com sono ali do lado.
acho que você já estendeu um pouquinho, né? Então É, eu acho que vai muito de cada um, assim, também ter essa percepção, sabe? De sim, ser assertivo, falar o essencial, ser estratégico, mas essa questão é curiosidade. Se o recrutador tiver curiosidade, ele vai perguntar, independente se você falar muito ou não. Então, eu só queria pontuar essa questão. tem essa questão também. Eu acho que tem aquele ponto, ô, Leandro. Assim, a gente tem que ser mesmo objetivo em entrevistas, mas eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei assim, entrevistas onde eu fiz uma pergunta, por exemplo, é, você conhece é, de, de planejamento financeiro? Sim. E na empresa X, você trabalhava com SAP? Sim. Sabe? Só aquilo. Gente, eu não sei, assim, mas isso dá um sono na gente. Que eu falo, eu não consigo trabalhar de forma unilateral. E a entrevista é isso, a gente tem que ter a troca, sabe? Você não pode se estender demais, mas falar e responder igual papagaio também não é bom. Eu acho também, você tem que dosar ali, né? Senão você fala Sim, demais, fala e não diz nada, né? Que é o que acontece muito. sim, bastante. Vamos para a próxima. Luiz, o que fazer quando quer participar de uma entrevista de uma empresa e está trabalhando em outra sem ter tempo? Olha, é uma questão muito pessoal, né? Porque, imagina, como que eu vou falar para você, ó, fala para o teu gestor isso, né? Eu acho que depende muito essa questão. Já se a empresa trabalha com banco de horas, não é fazer uma hora extra ali para virar banco de horas. Eu já não estou dizendo para vocês fazerem isso, né? Mas eu já faltei, de fato, para entrevista. Não me arrependo. Então, eu acho que vai muito da realidade ali, da tua proximidade também, como que é o gestor, como que é a cultura da empresa. Tem muitos Sim. fatores a ser observados aqui, né? Então, difícil a gente dizer, faça isso que vai dar certo. Você vai ter que É, sentir o que você pode fazer e encaixar na tua realidade e bora. assim, o que vale também, e aí me veio muito esse insight agora com o seu comentário, Leandro, não existe resposta certa ou errada, né, numa entrevista. A gente vai, como eu sempre falo, a gente avalia o contexto como um todo, né, o que eu vou levar em consideração é a questão da experiência e tudo. Mas, por exemplo, aí eu vou mudar um pouquinho, eu vou trazer o lado do recrutador agora. Eu já fiz uma entrevista no ano passado, aonde eu consigo malear, né, o meu horário. E o profissional ele tinha muito esse perfil de estar trabalhando e não ter tempo. E ele me pediu para fazer a entrevista no horário de almoço dele. Comigo, beleza, legal. Eu almoço mais cedo, almoço mais tarde, isso eu consigo levar aqui. Passei pro gestor, o gestor foi entrevistar, marquei uma vez, duas vezes. Na terceira, o candidato falou: Não, Vitor, mas eu só consigo 1h30 porque é a hora do meu almoço. Aí eu tive que dar aquela segurada, né, na empolgação e explicar para ele, falar da mesma forma que ele está almoçando, o recrutador também almoça, né? E não é porque assim, o recrutador ele tem N coisas para fazer, não dá o fulaninho de tal almoça tal horário, então eu vou deixar de almoçar para poder. Não, gente, não é assim que funciona. Né? Então tem que ter mais, dosar isso aí também. Concordo. Vai muito de conversar, de se adaptar, né? Você falou, Sim, às vezes tem gente que faz pós-18, né? Ou antes das 8, isso também exato. acontece, né? Sim, Enfim, sim. tem muitas situações, né, que a gente Eu já pode, fiz entrevista às pode 7h30 da adaptar. manhã. Então. Então, assim, tem muitas situações que a gente pode adaptar e depende, conversa com o recrutador também, né? Agora, tem empresas que nem não tem como flexibilizar isso. Aí você vai ter que fazer uma das situações que a gente estava falando aqui. É. João, pergunto eu, qual a melhor forma de descrever um perfil profissional de modo que chame a atenção do recrutador? Nossa. Eu preciso que você me mostre que é você que eu quero contratar, que eu preciso contratar.
você é a pessoa que eu estou buscando, eu preciso que você me mostre isso. Como que a gente mostra? Com resultados, com as nossas conquistas, né? Enfim, tem N fatores ali. Mas eu acho que o que destaca muito um profissional é os resultados dele e as conquistas dele, né? No sentido de, assim, por exemplo, né? Eu comecei como estagiário e aí com 6 meses eu fui efetivado. Nossa, que legal, né? Isso chama muita atenção, imagina. Um estágio normalmente é 2 anos, e aí por que você foi efetivado com 6? Ah, porque provavelmente você entregou um resultado. Que resultado? Aí você pode ir falando, né? Então eu acho que é mais Sim, isso, assim, né? Não tem. É igual o Vitor falou, não tem resposta certa, não tem uma fórmula. A gente precisa saber contar nossa história e nada melhor do que mostrar ela em números, resultados, conquista, enfim, o que você tiver na manga. exatamente. E esse é um destaque, assim, um resultado bem bom, né? Porque, assim, a pessoa estava como estágio, e em 6 meses ela foi efetivada. Gente, você imagina o que que essa pessoa entregou em 6 meses, que era para ela entregar em 2 anos? Porque se não fosse isso, certamente ela não teria esse destaque, né? Eu já vi situações e recebi, inclusive essa semana, uma mensagem de uma cliente falando que ela começou no dia 3 e dia 11, ou seja, foi ontem, ela foi promovida. Tá vendo? 10 dias. Então, assim, Desde. Ela entregou, né? realmente, Imagina. ela já entregou, exatamente. E aí, O, assim, você pensa, né? O que que ela entregou, né? Deve ser uma coisa muito interessante, porque para essa promoção surgir, né? E ela vai ter exato. isso para contar, é um É um case diferencial para ela, né? muito, muito diferencial. É. Vamos para a próxima. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, o Roberto, o que eu vou falar numa próxima oportunidade de entrevista? Então, a gente está dando algumas dicas aqui, né? Mas eu acho que nada melhor do que você se conhecer para você falar. Não tem resposta certa, mas a gente se conhecendo, a gente consegue falar melhor, a gente consegue Uhum. explicar melhor, trazer os resultados, né, as conquistas nossas. Eu acho que é isso, assim, não tem muito que eu te dizer para você, ó, fala isso, fala aquilo, fala aquilo. Acho que não é bem assim, né? Depende muito da tua realidade e da tua trajetória, né? E é É, muito do que a gente estava falando na live toda, né? Controlar nervosismo, trazer resultado. também. Enfim, todas as Foi, situações. foi ele que falou de trabalhar muito, né? Não foi? Ai, não lembro. Mas eu Se acho que foi. foi, Roberto, assim, num primeiro momento, acho que vale você até falar realmente isso com o RH, com o recrutador, né? Olha, eu tô numa semana puxada, a gente consegue flexibilizar aí horário, enfim, né? Isso é tranquilo. E realmente levar na tranquilidade, ter o autocontrole, se autoconhecer, conhecer, estudar a sua experiência para poder desenrolar. Boa. O Luiz também trouxe uma pergunta muito legal. O que responder quando tem uma lacuna no currículo? Ou seja, muito tempo fora do mercado de trabalho. Que provavelmente você vai ser questionado por isso, né? Na Uhum. hora da entrevista, o que você fez nesse período. Mas normalmente, quando a gente tem essa lacuna, a gente fez alguma coisa, né? Ou você estudou, ou você tirou um ano para descansar, porque imagina, a gente vive, né, uma situação ali, rotinas intensas, e aí a saúde mental vai indo para o espaço, então a gente precisa cuidar. E aí você tirou um ano para, né, para descansar, para estudar, enfim. Tem um motivo, eu sempre falo, né? Não adianta a gente querer inventar ou mentir, né? Não, isso não vai te reprovar que você tirou um ano ali. Legal, mas o que você fez nesse ano, né? Não fiz nada, beleza, né? Nada não tem como a gente não fazer nada, né? Mas o que você fez nesse ano é uma questão a se pontuar, né? Às vezes você foi estudar, às vezes foi fazer um intercâmbio. Nossa, N fatores. Às vezes foi descansar, Nossa, no sabático, o famoso, né? No sabático. Não é problema, né? É a tua realidade, é a tua verdade ali naquele momento. o que acontece muito também, por exemplo, vamos supor aí que seja um período mais de um ano, que seja 3, 5 anos fora do mercado. O que acontece, né? Uhum. É, Nesse período, eu saí da empresa e abri minha lojinha de doce. É só você trazer isso.
Porque, assim, é muito por isso que a gente fala que não precisa falar e trazer só o que está ali no registro da carteira. Porque quando a gente tem quando a gente tem essa visão, esse olhar para fazer e ter esse tipo de ação, nós recrutadores a gente não consegue e não olha só para a parte profissional. Mas se num determinado momento você saiu e abriu a sua lojinha de doce, sabe o que isso me traz? Que você é proativo, que você faz acontecer, que você não espera sentado, sabe? Então eu consigo ter um olhar amplo, porque para abrir sua lojinha você aprendeu a área financeira, você aprendeu a vender, você aprendeu. Então, assim, a gente tem aí um olhar muito mais amplo nesse tipo de situação, né? É claro que eu já vi situações onde a pessoa se afastou esse período de 3, 5 anos porque ela precisou se afastar por conta de saúde, né? Tudo ali é justificável e a gente precisa entender quais que foram as suas ações nesse período. É. Por isso que a gente estava falando aqui que não tem uma resposta pronta, uma forma, né? Porque cada Não um tem dá. uma realidade ali e é isso, assim. Gente, ó, eu sei que tá muito bom, né? Mas a gente já tá aí chegando a 1h30 de live. A gente vai responder a última pergunta aqui, né? Infelizmente ou felizmente também. Não, E aí, felizmente, porque a gente e, conseguiu chegar até a última, vai. e aí a gente vai, né? A gente vai ter mais lives que a gente já fala um pouquinho mais para vocês, tá? Uhum. Mas é isso, vamos lá. Então é a última dúvida que a gente vai responder aqui. Já agradeço também essas dúvidas, porque sem elas a gente não seguiria a live, né? Mas vamos lá. Ó, mais uma dúvida do Luiz. Se eu disser que estudei marketing digital no início da pandemia, isso pode dar a entender que estou indeciso quanto à minha carreira? Eu sou formado em contabilidade e tenho experiência com financeiro. Outra dificuldade é responder porque não tive experiência na área contábil. Eu não, ó, né, igual, por que você fez o marketing digital, né? Eu sempre levo isso para mim, assim, eu não quero ficar fazendo um monte de curso só para colocar no No currículo. currículo. De fato, eu quero aprender. Eu fiz um curso de marketing digital. Se a gente for parar para pensar, não tem muito a ver com recrutamento e seleção. Então, vai muito de você contextualizar o porquê daquele curso. E também você não vai se questionar, nossa, ele fez marketing digital, ele quer trocar de área? Não necessariamente. Né? Às vezes você só quer aumentar o teu conhecimento ali. Você comentou que não tem experiência em área contábil e é formado em contabilidade. Acaba sendo normal, às vezes você não segue de fato para a tua área de atuação ali. E, né, não tem, assim, igual você falar, é uma dificuldade de responder porque não tive. Gente, é uma questão de escolha, a gente escolheu seguir por outro caminho. E beleza, não tem muito o que Exato. justificar. Sim. Né? Eu não quero seguir para a área contábil. E beleza, me formei, mas não quero seguir. Beleza, Não, paciência. É de e, e cada um. assim, e, e assim, né, Leandro, o financeiro, querendo ou não, ele está interligado ali com o contábil. Então, você não Né? teve uma experiência direta, mas você tem uma vivência ali na área. E é realmente isso que você falou, né? Porque eu já vi e trabalhei com pessoas que não tinham nada a ver com RH. Eu trabalhei com pessoas que eram formadas em marketing. Trabalhei com pessoas que eram formadas em moda, então, assim, é claro que a gente vai levar em consideração toda a vivência, toda a experiência que a pessoa tem, mas acaba realmente fugindo ali do que você estudou, do que você pensou inicialmente para sua carreira. E não é isso que vai fazer você ser um mau ou um bom profissional. É, exatamente. Gente, a gente queria falar uma novidade. Olha, eu juro que eu estava esquecendo desse detalhe, né? Porque Nossa, gente, como? Como assim? Mas, né, eu acho que a gente já falou que ia voltar com a segunda temporada de lives do Me Contrate. Né? No Me Contrate, a gente traz profissionais de diversas áreas para a gente conversar um pouquinho sobre a carreira, tirar algumas dúvidas do pessoal. Então, a Uhum. gente está aí anunciando essa segunda temporada.
E vai ter mais uma novidade, que são as lives no perfil do Vitor. Agora eu vou deixar ele falar, né? Porque senão só eu falo aqui. Nossa, gente, mas não pode? É, assim, a primeira temporada do Me Contrate, ele surgiu muito, e aí a gente fala, né, Leandro, que foi numa conversa de WhatsApp. Gente, vamos fazer? Vamos. E eu acho que esse que é o bom da nossa parceria, né, Leandro? Porque a gente é muito, vamos, pega na mão que lá na frente eu te explico. E aí a primeira temporada foi bem bacana, foi muito bom. A gente trouxe profissionais aí de várias áreas, né? E vamos trazer a segunda temporada com este intuito também, mas com o intuito de falar sobre RH também. Então serão duas lives aí na semana, uma no perfil do Leandro e outra na minha, né? Para poder trazer um pouco, não só do lado seleção, que é o que a gente sempre fala, né? Eu acho que isso, eu e o Leandro, a gente fala bastante, e que às vezes até vocês podem cansar de ouvir. É, mas entrar no detalhe de um ponto eletrônico, como que funciona uma admissão, a folha de pagamento, entender o RH como um todo, a questão do treinamento, de liderança, enfim, trazer pessoas aí muito voltadas ao contexto geral do RH, né, e sair um pouco só desse foco com as lives de outras áreas também. Então a gente vai ter vamos chamar de sessão, vai. Ó, aproveitando que a gente está falando disso, o Luiz falou quando acontecerá uma nova live. É terça-feira, às 19 horas. A primeira, né? Da semana, eu diria. E a segunda, quinta-feira, às 19 também. A gente optou por seguir esse horário. Então vai ser sempre terças e quintas. Vai até, acredito que o mês de fevereiro, eu não lembro muito bem, mas É, a gente vai é, avisando. Mas eu acredito que vai até o mês de fevereiro, porque a gente começou no meio de fato, no meio de janeiro, né? uhum. Então é isso. Na primeira live do meu perfil, eu vou trazer a minha prima, que ela é como uma irmã para mim, né? Não é nepotismo, gente. Não sei se é assim que fala a palavra, mas de fato ela é uma boa profissional. E ela tem um tema muito legal, que é pedagogia, psicopedagogia, né? E aí ela trata muito da questão das crianças ali na pandemia, o que você pode fazer de atividades para desenvolver elas. É bem legal e foge muito do que a gente fala direto, que é RH. Eu acredito que vai ser bem bacana, ela tem muito conteúdo para trazer para a gente. Né? Isso aí. Bora que Bom, bora. gente, bora lá, né? Eu agradeço muito cada um de vocês. A gente espera vocês na live de terça e na de quinta também. Toda semana vão ter essas Isso. lives. Contamos com a participação, as dúvidas de vocês também são bem importantes, né? Gente, da minha parte é isso, eu só tenho a agradecer mesmo. Né? Um abraço, um bom descanso, a gente vai se falando. Se vocês não me seguem ou seguem o Victor, pode seguir, pode adicionar. E é isso, gente. Com Da minha parte é certeza. isso. Eu também só tenho a agradecer, né, todo o pessoal, as dúvidas, porque realmente sem isso a gente não tinha feito 1h30, 1h40, né? Chegando de live. E vamos que vamos, Leandro. Só tenho realmente a agradecer por tudo que a gente já construiu nesse 1 ano, né? Mais ou menos, se a gente for olhar, a gente já fez bastante coisa. E aí eu estava até lembrando agora, só para passar certinho para o pessoal, as lives elas vão até a última semana de fevereiro. Aí, gente. Vai ter muita live, então. Bastante. Mas é Tá? isso, né? Mas é isso. Muito obrigado, pessoal, e até terça-feira.